Mais uma vez, boa noite a todos, você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe você, abençoe sua família, você que está aqui nessa noite, Deus te abençoe e continue a falar ao seu coração. Nós vamos dar continuidade a este culto com a mensagem A Justificação em Cristo. A justificação é uma das doutrinas mais belas que nós encontramos na Palavra de Deus. E eu tenho certeza de que você vai sair nessa noite daqui, com mais certeza daquilo que você já tem. Porque a Palavra de Deus, ela nos garante isso, certeza. Você que está em casa, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Você que está aqui, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe os seus problemas lá fora, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer falar ao seu coração. E nós temos dois textos, e para começar a nossa mensagem, eu vou pedir que passe primeiro a lâmina, vou dar um trabalho para vocês, depois eu criei um storytelling, ou seja, uma mensagem ilustrada, podem veicular pelo YouTube, não tem problema, é original, não tem direitos autorais, são meus, e eu dou todo o direito da igreja a usar na veiculação dessa mensagem. É uma história que vai embasar a nossa mensagem nesta noite. Temos a tecnologia à disposição, por que não usá-la, né? Mas primeiramente eu gostaria de passar para que possamos ler os dois versículos bases para a nossa meditação. E a justificação em Cristo, primeiro texto, Romanos 5:1, o segundo, 2 Coríntios 5:21, e eu gostaria que vocês lessem comigo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo versículo está em 2 Coríntios, capítulo 5:21, que diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus porque Ele assumiu o seu lugar. Ele se fez pecado por nós. Então, amados irmãos, hoje nós iremos explorar a doutrina da justificação, uma verdade fundamental para a nossa fé cristã. Pois a justificação não é apenas um conceito teológico, fixa isso na sua mente. Não é apenas um conceito teológico, não é algo abstrato, mas uma realidade transformadora que impacta cada aspecto de nossas vidas. Ao compreendermos que a justificação é a justificação que promove em nós uma transformação que somente a partir dela nós podemos ter acesso à presença de Deus, é que nós vamos entender que nós precisamos dela. Se eu não sei que eu preciso tomar um remédio para determinada dependência, né, de dificuldade de saúde, como é que eu vou me apropriar desse remédio? E às vezes acontece isso, né? A gente está lá com o remédio dentro de casa e um chazinho às vezes resolve o problema. E nós seremos levados a uma profunda gratidão e rendição a Jesus quando compreendermos isso. Amém? Porque tudo que nós fazemos, meus amados, minhas amadas, tem que ser para o louvor da glória de Deus. Caso contrário, não passou de feno e palha. No dia em que for provada as nossas obras, não subsistirá ao fogo. Vamos assistir essa storytelling? Ele está preparando ali. Enquanto isso, nós vamos dar uma breve sinopse aqui
do que essa ilustração vai dizer, né? Ela vai falar de um criminoso que experimentou o efeito do sacrifício de Jesus na sua vida. E não era qualquer criminoso, não, era um criminoso da pesada. Tá bom? Conseguiram? Mais um minutinho, tá? É assim, tecnologia às vezes ela conspira contra nós. Então, a partir da história que nós vamos ver, nós vamos criar uma linha de narrativa que vai ilustrar o processo de justificação, mostrando a necessidade que nós temos dela, bem como o que se processa em nossas vidas quando nós experimentamos a dimensão desta realidade que opera em nós através da justificação. Independente do que você já tenha feito. Se você já cometeu pecados atrozes, nesta noite o Senhor vai falar ao seu coração que não existe nada além que pode estar longe do amor de Deus. O amor de Deus pode alcançar o mais vil pecador. Amém? Você crê nisso? Você crê que o poder de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu, agora, falando aqui, me lembrei de uma música, enquanto eles estão tocando lá, que fala sobre o poder de Jesus. E diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória para os séculos dos séculos. E a música cantada era assim mais ou menos, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Assistamos. Imagine uma cidade marcada pela dor e pelo medo, onde um homem chamado Carlos, envolvido em crimes horrendos, causou sofrimento a muitas pessoas. Ele era visto como o pior dos criminosos, uma figura que despertava repulsa e desprezo. Mas, em um momento de reflexão profunda, Carlos se encontrou com um grupo que falava sobre a graça de Deus e o sacrifício de Cristo. Naquele dia, Carlos ouviu falar sobre Jesus, que decidiu morrer na cruz por todos, inclusive por aqueles considerados inaceitáveis. O pregador falou como Cristo assumiu os pecados da humanidade, não apenas os pequenos, mas também os maiores e mais horrendos. A ideia de que alguém como Carlos poderia ser justificado por meio da fé em Cristo parecia inconcebível, mas a mensagem era clara. A graça de Deus é para todos. Naquela noite, em um ato de arrependimento genuíno, pediu perdão. Ele compreendeu que a justificação não era apenas uma questão de merecimento, mas um presente de amor que transcende a gravidade dos erros cometidos. Ele percebeu que, independentemente do que fez, o sacrifício de Cristo na cruz era suficiente para cobrir seus pecados. Como um exemplo poderoso, o pregador contou a história de um rei que, ao descobrir um traidor em seu reino, teve a opção de condená-lo ou de perdoá-lo. O rei escolheu
a segunda opção, colocando-se em risco ao oferecer a chance de redenção ao traidor. A escolha, embora difícil, refletia a profundidade do amor e do perdão. Assim, Carlos começou a entender que, assim como o rei, Cristo se entregou por amor, permitindo que todos, inclusive os mais perdidos, pudessem ser reconciliados com Deus. Ele viu que a justificação não exclui ninguém, pois na cruz, Jesus pagou o preço por todos, oferecendo uma nova vida. Carlos começou a caminhar em direção a essa nova vida, ajudando outros e buscando reparar os danos que havia causado. Ele se tornou um exemplo de transformação, mostrando que mesmo as vidas mais marcadas pelo erro podem ser restauradas pelo poder da graça de Cristo. Essa ilustração revela que a magnitude do sacrifício de Cristo é infinita, alcançando até os mais afastados. A justificação é um convite à redenção, um lembrete de que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém está além do alcance do amor de Deus. Podem voltar para a lâmina, para o primeiro tópico. A história que nós vimos, ela sintetiza tudo aquilo que nós queremos falar essa noite. É uma ilustração, mas que para muitas pessoas pode ser uma realidade. Talvez você não viva uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida perniciosa como a de Carlos. Talvez você se considere uma pessoa justa. E eu queria dizer para você que Isaías diz para nós que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Depois vocês procuram lá no capítulo 64 de Isaías, versículo 6. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Para você contextualizar, o trapo da imundícia era o pano que a mulher usava quando estava de regra. Isso que é o trapo da imundícia. Esse é o valor da nossa justiça, sem a justiça de Jesus. E o que é justificação? Pode ler comigo? É o ato pelo qual Deus declara o pecador arrependido como justo diante dele pela fé em Jesus Cristo, imputando-lhe justiça de Cristo e perdoando os seus pecados. É isso. Porque a nossa justiça não vale nada. Por isso Jesus precisou vir, para ser a nossa justiça. E somente quando nós aceitamos a dignidade da justiça dele, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, é que nós encontramos a redenção, pois a justificação é uma expressão extraordinária do amor de Deus. Ela é reflexo do amor de Deus, em que ele declara que nós somos justos, não com base nas nossas próprias forças, nos nossos próprios méritos. Esse é um ato de Deus, ouça isso, é um ato de Deus, a justificação é um ato de Deus, não é uma recompensa por algo que nós fazemos, porém é um presente de graça, capaz de alcançar até mesmo aqueles que se consideram sem solução. Você já conheceu alguém que, isso aí não tem mais solução? Só em Jesus nós temos solução, só através dele. Veja o que o texto de John Stott diz para nós a respeito dessa graça. A graça é amor que se importa, que desce e que resgata. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo desceu lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, a partir do verso 5 diante, ele diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus,
não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e achado na forma de servo, ele humilhou-se até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Ele desceu da sua glória. Tem uma musiquinha, né? Jesus desceu, deixou a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e viveu as nossas dores, né? Seu amor é além do céu, mais alto que um monte, mais fundo que um abismo. Ele quer ter você perto dele, por isso que ele veio. A graça é amor que se importa, Deus se importa contigo, por isso ele desceu, deixou a sua glória para te resgatar, porque o amor incondicional de Deus resgata o ser humano, oferecendo perdão e uma nova vida, independentemente de sua história ou condição. A história de Carlos, ela ilustra muito bem essa verdade de forma impressionante. Ele foi marcado pelo pecado, e quantos de nós já não fomos marcados pelo pecado? De repente você está aqui nessa noite, você está sendo estigmatizado pelo pecado que você tem cometido. Mas a palavra de Deus quer que você entenda, assim como ele, quando ouviu falar do sacrifício de Jesus Cristo, como nós estamos falando nessa noite, ele descobriu, e espero que você também descubra essa dimensão, de que a vida dele, apesar do que ele estava fazendo, precisava passar por esse momento, por essa experiência de entendimento de que somente através de Jesus ele teria condição de ter uma vida realmente em paz. Foi o que nós lemos, né? Reconciliados, pois, com Deus, né? Nós temos paz com Deus. Reconciliados por Cristo, temos paz com Deus. Está aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Por quê? Porque aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Cristo, que nunca pecou, assumiu nossa culpa, para que pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. Assim, você também pode encontrar essa paz com Deus, independentemente dos seus erros do passado ou do presente, porque quando confiamos na obra redentora de Cristo ali na cruz, de que Ele cobre até os pecados mais profundos e nos conhece, Ele nos concede uma nova vida de paz e de reconciliação com Deus. Mas para entender a beleza dessa doutrina, nós precisamos compreender a razão pela qual precisamos ser justificados. Você já parou para pensar por que precisa ser justificado? Por que precisamos da justificação? Não basta eu apenas conhecer o que é justificação. É como se eu tivesse esse remédio que eu preciso numa vitrine, e eu conheço aquele remédio, ele faz bem. Mas por que eu preciso tomar esse remédio? Por que nós precisamos da reconciliação? Pode ler comigo? Precisamos da justificação porque, segundo a doutrina bíblica, todos pecaram e estão separados de Deus. E somente pela justificação em Cristo, nós podemos ser reconciliados com Ele e ter acesso à vida eterna. É isso mesmo, meu amado, minha amada. A vida de Carlos, na nossa storytelling, é um exemplo de como a necessidade humana pela justificação é uma realidade. Ele viveu afastado de Deus. Eu um dia já tive afastado de Deus. Você pode ter um dia estado afastado de Deus, com certeza, porque todos nós nascemos, mortos em nossos delitos, nossos pecados e delitos, porque todos pecaram. Nós vamos ver daqui a pouco isso, o texto. Talvez você esteja andando hoje afastado de Deus.
Por quê? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus e nos coloca sobre a condenação, tornando impossível alcançarmos a paz verdadeira sem intervenção divina. Sem intervenção divina, nós não somos capazes de alcançar a paz verdadeira. Veja o que Santo Agostinho falou. Quando eu ouvi pela primeira vez na minha vida essa frase, o meu coração parece que ele foi ao céu. E eu espero que o seu coração também vá ao céu neste momento. Vamos ler comigo todos juntos? Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nós somos feitos por Deus, e o nosso coração estará inquieto enquanto nós não repousarmos esse nosso coração em Cristo Jesus. Qual tem sido o teu cansaço? Qual tem sido a tua luta? Qual tem sido a sua angústia? Qual tem sido os teus questionamentos? Descansa o teu coração em Cristo Jesus. Aquele personagem da história talvez pensasse que não tivesse solução. Como você de repente já esteve no momento da sua vida ou esteja no momento da sua vida dizendo assim, eu não tenho solução. Ou eu não preciso dessa história, dessa tal de justificação. A experiência de Carlos, ela nos ilustra bem, de forma clara e impactante, porque todos nós precisamos de justificação. Porque o pecado cria separação entre nós e Deus, e somente por meio da justificação é possível superar o vazio que há no coração do ser humano. Todo ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. É isso que Agostinho estava dizendo. Que enquanto nós não descansarmos, não depositarmos as nossas vidas aos pés do Senhor, nós vamos viver sem esperança. É por isso que o mundo não tem expectativa de vitória, de vida. E por isso Paulo falou, e eu já reproduzi aqui, se as nossas expectativas residem para as coisas desse mundo, nós somos as pessoas mais infelizes. Mas nós não somos assim, ele conclui dizendo, porque nossa esperança está num Redentor que vive, como Jó disse, o meu Redentor vive e logo se levantará, e nós cremos que Cristo voltará. Ele virá sobre as nuvens com poder e glória para buscar a sua igreja, para desferir o golpe fatal sobre as hostes infernais e nos fazer participantes da sua glória para toda a eternidade. Você sabe o que é isso? Você tem experimentado a vida eterna que Cristo, somente Cristo pode te dar? Está me vindo uma música aqui na mente, né? A paz real eu quis procurar ao sentir ao meu redor. Posso ver que você não é feliz. Porque ele vai na estrofe. A paz real eu pude encontrar e o seu amor experimenta. Venha Jesus Cristo, que a vida eterna vai te gozar. Essa paz só é possível se nós nos desprendermos desta culpa. E nós só podemos nos desprender dessa culpa quando nós confiamos em Jesus, quando nós somos justificados pela fé, pois nós passamos a ter paz com Deus, paz que não é apenas um alívio temporário, mas uma verdadeira restauração do nosso relacionamento com o Criador. A paz é verdadeira porque nós estamos num estado de aproximação de Deus. Se nós formos numa continuidade do capítulo 5 de Romanos, veja só, eu gosto muito de alguns textos, né? Muitos gostam do texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu gosto muito do Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E veja o que ele diz no versículo 9,
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da sua ira. Aí o verso 10 ele diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora seremos, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo disse que nós, antes de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, todo ser humano está no estado de rebelião contra Deus. É inimigo de Deus. Ah, mas eu chamo ele de Pai. Mas enquanto você não se reconciliar com ele através de Cristo Jesus, você acha que ele criou esse plano de redenção para que nós achássemos que nós não precisaríamos dele? Essa é a arrogância humana, de achar que pode viver independente do Senhor. Então, minha oração nessa noite para a sua vida, se você ainda não fez essa decisão, é que você se quebrante diante do Senhor. E entenda que o Senhor não está brincando de caça-ratos. Ele não te vê como um rato, mas ele te vê como uma pessoa digna, com um potencial extraordinário, com quem ele quer se relacionar e estabelecer uma unidade, um vínculo de amor, de paternidade, que só é possível por intermédio dessa justificação, porque nós nos aproximamos de Deus. É como se nós fizéssemos as pazes. Lembra quando é criança, fazia com o dedinho minguinho assim, ó, vamos fazer as pazes? Na minha época eu fazia isso, vamos fazer as pazes. Foi isso que aconteceu, quando Cristo morreu por nós, nós fomos reconciliados com Deus. Nós voltamos a ter paz com Deus. Sabe o que é isso? Você já esteve em rebelião contra alguém, em contendo, em litígio com alguém? Como é ruim a atmosfera, as coisas que acontecem, os sentimentos, não dói a gente parece que morre um pouco mais. É isso que está acontecendo com a humanidade, porque está distante de Deus, está morrendo cada vez mais distante, cada vez mais tendenciando para o mal. Mas Deus não quer que você viva dessa forma. Da mesma forma como Carlos encontrou a esperança em Cristo, aceitando esse sacrifício, você também precisa dessa justificação para restaurar o seu vínculo com Deus. Sem ela, continuamos distantes, carregando o peso da culpa e da separação. A justificação oferece a você não apenas perdão, mas também cura e uma nova vida em Cristo. Uma vida de verdade e paz, reconciliando-se com Deus. Então, como nós agora já estamos entendendo, o que é justificação, por que eu preciso de justificação, nós queremos explorar agora como essa transformação, porque não basta eu saber também, aquele remédio é isso, ele serve para isso, mas o que vai acontecer agora, Quem faz musculação sabe, aqueles suplementos, Tem gente que fica na academia a vida inteira, não toma suplemento, não ajuda, Tem que saber a fórmula correta, porque senão você vai só gastar energia, não vai alcançar o objetivo. E Deus fala que aquilo que Ele quer fazer tem propósito. Aquilo que a justificação faz tem propósito para as nossas vidas. E nós precisamos entender e queremos explorar como essa transformação acontece na vida daquele que confessa Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então, como a justificação se processa em nossas vidas? Vamos ver ali? A justificação ocorre quando recebemos, ou melhor, quando reconhecemos nossos pecados, cremos em Jesus Cristo como Salvador e o aceitamos, E aceitamos o seu perdão. Aí a gente começa a viver segundo os ensinamentos de Deus. Foi isso que Carlos experimentou da nossa historinha. Ele passou a ser uma pessoa diferente, ele quis retribuir, ele quis restituir. Eu me lembro agora de Zaqueu, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus falou assim, desce aí cabra, vou para tua casa hoje. E aí ele, na minha casa, eu pecador? Talvez você dizer, eu pecador? E aí Jesus na casa dele, ele fala assim, Jesus, eu vou restituir tudo que eu roubei. Não vou ser mais como eu era antes. E se eu roubei, eu vou restituir. E não é uma vez não, é mais vezes. Essa é a dimensão da justificação. Isso é justiça de Deus.
Porque na justiça humana ele não devolveria nada. Jesus foi na minha casa, eu estou bem, ó, tá todo mundo agora falando de mim, eu virei notícia do bairro. Não foi assim que aconteceu? Foi, mas de forma diferente. E nós podemos ver que a justificação não é apenas uma declaração. Eu declaro que você, a partir de hoje, não. Não é apenas uma declaração que nós somos aceitos por Deus. É também uma mudança profunda no nosso coração e no nosso caráter. Paulo fala que Jesus, através do Espírito Santo, ia escrever na tábua do nosso coração, e aquele coração empedernido, petrificado pelo pecado, seria transformado num coração de carne, capaz de professar a fé que só em Jesus traz salvação. E não apenas isso, traz transformação. Veja só o que John Stott nos diz a respeito da fé, baseado neste capítulo 5 do versículo 1 de Romanos. A fé que justifica nos une a Cristo, nos transforma e nos dá novo começo. Gálatas 2:20 fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu aceito Jesus, essa é uma das dimensões da salvação. Cristo passa a viver unido comigo. E isso é indissociável, não pode haver mais separação. Paulo fala isso em Romanos 8, o que vai nos separar do amor de Deus? Aí ele faz uma enormidade de citações, será altura, será profundidade, será largura, será anjo, será demônio, será doença, será tristeza. Nada disso, nada. Me exclui uma coisa do nada. Tem como excluir alguma coisa do nada? Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós somos unidos com Cristo, olha que coisa maravilhosa, nós somos ali, ó, para sempre. Por isso que Paulo fala também que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Aquele que se une com Cristo já está assentado nas regiões celestiais. Ah, meus amados, a fé que justifica nos une a Cristo, porque a justificação pela fé não é apenas um conceito abstrato, não. Se vocês continuarem lendo o capítulo 5 de Romanos, nós vamos ver que a palavra de Deus fala que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E temos que reconciliados com Deus. E aí, se você for mais um pouquinho, eu vou querer ler para você, porque esse também é um dos textos que eu gosto muito, que é a partir do... Vou ler até o versículo de número 5. Veja só, tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Grava essa palavrinha, esperança. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Opa, esperança. Grava isso, hein? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E Paulo está dizendo aqui, nós tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele continua, agora ele vai começar a falar, não somente isso, mas também, aí ele começa, nos gloriamos na tribulação. Quem fica feliz quando está passando pela prova? Tem aquela música, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Dando glória a Deus. Quem é que passa pela prova dando glória a Deus? Só crente! Porque ele entende porque isso faz parte do processo de alimentar a esperança, de fortalecer a fé. Então ele diz, ó, não somente isso, mas nós também gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando você está passando pela prova, você desiste ou você persevera? A maioria das vezes desistimos. A maioria das vezes nós desistimos, e se não tivesse alguém do nosso lado, da igreja, um irmão, nós sucumbiríamos, não é verdade? É verdade, porque nós somos fracos, graças a Deus, porque na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus.
Nós não podemos ser arrogantes de achar que nós somos autossuficientes, porque não somos. E a palavra de Deus está revelando isso para nós. Ele continua: nós nos gloriamos nas tribulações. Oh, glória a Deus! E por quê? Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O conectivo principal da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, nesse processo de vir a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós vamos passar pela prova. Não existe mágica. Não existe um gênio da lâmpada que está pronto para nos conceder os 3 desejos. E vai ser difícil. Me vem um monte de música na cabeça. O que há contigo, amigo, que te deixou caído, cabisbaixo, sem direção? Se por causa de algum pecado o teu fardo se tornou pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinho, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o seu fardo se tornou pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão, porque na tribulação nós perseveramos, na perseverança nós somos aprovados, e na aprovação nós temos esperança. Aleluia, aleluia. Cristo quer que nós entendamos que, em outras palavras, é como se pela fé nossas vidas fossem entrelaçadas com a de Cristo. O que significa que estamos sempre em conexão direta com Ele e com os benefícios de sua obra redentora. Aquilo que essa obra redentora promove é minha por Cristo Jesus. Eu tenho acesso a ela. Fé que transforma. A justiça não se limita a um aspecto judicial e legal. Não, nós não estamos falando disso, mas traz uma transformação real. Esse ato de justificação muda não apenas status, o nosso status diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero sair aqui para não sair da telinha ali, né? Hoje, eu continuo sendo pecador. Eu sou Luiz pecador. Diz Jesus, essa é a diferença. Antes, eu era o Luiz pecador. Quando Deus olhava para mim, Ele olhava direto, e a ira de Deus estava sobre mim. Mas no dia que eu aceitei Jesus, o que aconteceu? Eu já disse aqui, nós não fomos unidos com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou Cristo, Jesus, o Luiz de Jesus. Quando Deus me olha, Ele olha assim, através de Jesus. Nós precisamos ser vistos através de Jesus. E é isso que a justificação diz para nós, que quando Deus olha para você, Ele está te vendo o João de Jesus, a Cláudia de Jesus, o Luiz de Jesus, a Onilce de Jesus. Se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Essa fé transforma. Essa transformação é contínua e conduz o cristão a um processo de santificação, porque nós precisamos ser santo como Ele é santo. Veja quanta coisa acontece nesse processo da salvação, da justificação. Nós somos imergidos numa atmosfera completamente diferente que outrora nós estávamos. Era pecado, agora é santificação. Era erro, agora é justiça. Era tormento, agora é paz. Como é que as pessoas não querem isso? Estão querendo caminhar ainda sozinhas. Além da fé que justifica unir a Cristo e de nos transformar, ela também nos dá um novo começo. Pois a justificação representa um ponto de partida, é como se fosse um momento que Deus zerasse a tua história. É um ponto de partida para uma nova vida, um novo começo. Indica que, embora o passado possa ter sido marcado pelo pecado, agora ele não mais define você. Isso tem que
virar na sua cabeça. O passado não te define. A vida em Cristo inaugura uma nova história, onde a pessoa é libertada das consequências do domínio do pecado. Em parte. Somos libertos da consequência do pecado na sua essência mais ampla, que é a morte, que é a separação eterna de Deus. Nós, muitas vezes, temos que pagar o preço daquilo que cometemos. Deus não está dizendo que Ele passa uma borracha assim, ó. Ele não lembra dos nossos pecados, mas as consequências da prática deles, muitas vezes elas nos acompanham. Lembra a história de Davi e de muitos outros homens de Deus? Mas isso não significa que aquilo para o qual a justificação se propõe não se processa, apesar das consequências contingentes. Parece complicado, mas uma coisa é fato: você está perdoado. Você foi redimido. Você foi justificado. Você agora tem uma nova posição diante de Deus. Não é mais escravo, é servo. Não é filho, por adoção através de Cristo Jesus. Posição de dignidade. Lembra do filho pródigo? Saiu, foi, gastou tudo. O irmão lá ficou. Quando viu que o pai acolheu o irmão, ficou bravo. Eu queria que ele tratasse o irmão como um escravo. Não, ele tirou o anel do dedo. Toma, filho, é teu. Essa é a posição. Você pode ter estado longe do Senhor, mas Ele te tem com dignidade na presença dEle. Ele quer ter você na presença dEle. A vida em Cristo inaugura uma nova história, onde a pessoa é libertada daquilo que o domínio do pecado promove. E aí nós passamos a viver reconciliados com Deus. Esse novo começo significa que cristão não é mais escravo das falhas do passado, mas livre para viver de acordo com a vontade de Deus, com a segurança que é perdoado e amado. Como nós vimos na história de Carlos, todos nós, assim como ele, carregamos o peso da culpa, da separação de Deus, resultado dos nossos pecados. E como ele, precisamos dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa obra de redenção que operou e que opera e que vai operar em muitas vidas essa transformação. A justificação não é algo que podemos conquistar com os nossos próprios méritos, mas é um presente merecido de Deus, dado por Deus, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Você tem experimentado essa justificação em sua vida? Tem experimentado? Você tem sentido que está afastado de Deus, sem paz, carregando a culpa dos seus erros? A boa notícia é que, assim como aconteceu com Carlos, você pode ser reconciliado com Deus. A justificação oferece a você perdão, cura e, acima de tudo, paz. Verdadeira paz que vem por meio de um relacionamento restaurado com Deus através de Cristo Jesus. Aleluia! Romanos diz, e eu quero lembrar vocês, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e essa paz não é apenas um alívio temporário, ela é a restauração do nosso relacionamento com Deus. A justificação por meio da fé em Cristo nos dá um novo começo, uma nova vida, e nos conecta de maneira profunda com o Salvador. O nosso convite nesta noite é para você aceitar a justificação. Não importa o que você já tenha feito no passado, a graça de Deus é maior do que qualquer erro. Cristo, com o seu sacrifício na cruz diante de Deus, Ele tornou você sem culpa, assumindo a sua culpa.
para que você pudesse ser justo e visto diante de Deus como um justo, o justo de Jesus. Então não perca essa oportunidade de ser transformado, de ser restaurado, reconciliado com o Criador. Se você deseja essa transformação nessa noite, você precisa confessar Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, e receber a justificação que Ele oferece. Aceite o perdão de Deus, aceite a cura e o novo começo que Cristo tem para você. Você está disposto a começar de novo? Eu quero fazer 2 palavras de apelo. E vocês podem tocar a música. Como é que é ela? Pode botar ali. Quem disse que eu sou? Quem disse que você é o quê? Quem é que diz o que você é? É o mundo que diz o que você é? É o teu pecado que diz o que você é? Quem é que diz o que você é? Vamos louvar. Para o grande e pedi, ele me encontrou. Vamos ficar de pé. Seu amor. Quem Deus libertar, vive enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me curiou. Quando eu era um pecador, morreu. Se morreu por mim, Deus me leva, vive em mim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E por casa ao lugar pra mim, sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Eu respondo até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Eu respondo até o fim. Eu sou quem diz que eu sou. Eu sou quem diz que eu sou. Eu sou quem diz que eu sou. Vive enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quero fazer um convite para você nessa noite. Primeiro, para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não tinha essa compreensão do que foi dito nessa noite, toda a dimensão daquilo que a justificação promove na sua vida, porque às vezes você pode estar começando agora e não sabia que era tudo isso, e é muito mais. Eu não tenho tempo de falar tudo que é. A justificação é tanta coisa, gente. É tanta maravilha que nós precisamos conhecer. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente celebrar comigo, pela justificação em Cristo, pela aproximação que Cristo promoveu na cruz. Sai do seu lugar, vem para cá.